Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Prova do Enem. E vamos lá? Estamos aqui falando sobre Segunda Guerra Mundial. Já é a parte 3. Segunda Guerra Mundial foi muito importante. Vamos conversar. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a Eslováquia, Eslováquia também, isso, na época era um estado fantoche alemão, atacaram a Polônia. Em 3 de setembro, França, Reino Unido, seguindo então totalmente por todos os domínios independentes da comunidade britânica, então Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, declararam guerra à Alemanha, mas proveram pouco apoio à Polônia, exceto por um pequeno ataque francês. O Reino Unido e a França também iniciaram um bloqueio naval à Alemanha em 3 de setembro, que tinha como objetivo, então, danificar a economia do país e o seu esforço, então, de guerra, não é? Estava declarada a guerra. Alguns historiadores dizem que esta aí é a declaração de guerra da Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Então, toma cuidado aí com a pergunta que vai cair para você entender como é que é essa coisa da Segunda Guerra Mundial, né? No dia 17 de setembro, após então a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, os soviéticos então invadiram a Polônia também. Olha aí. O território polonês foi então dividido entre a Alemanha e a União Soviética. Além da Lituânia e da Eslováquia, também terem recebido, então, pequenas partes ali, ocupação ali e tudo, né? Então, vamos dividir isso aqui, né? Os poloneses não se renderam. Estabeleceram um estado secreto polaco, com uma sede subterrânea, além de continuarem a lutar juntos, então, com os aliados, em todas as frentes de batalha que se pôde ter ali naquele momento histórico, né? Olha só como que é uma guerra, né? Após a invasão da Polônia e do tratado, então, germano-soviético, será que pode falar isso? Germano-soviético? Sob o controle da Lituânia, a União Soviética forçou, então, os países bálticos a permitir a permanência de soviéticos nos seus territórios. A Finlândia rejeitou isso, demandas territoriais, e foi invadida pela União Soviética em novembro de 1939. Sabia? O conflito resultante terminou em março de 40, com concessões finlandesas, então. A Alemanha invadiu a França, a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo, em 10 de maio de 1940. Os Países Baixos e a Bélgica foram invadidos através de tática da Blitzkrieg, em poucos dias, em semanas. E a linha fortificada francesa, conhecida como linha Maginot, forças aliadas na Bélgica foram contornadas por um movimento de flancro, né, em região densamente arborizada, considerada, então, errada, né, pelos planejadores franceses. Eles imaginavam, ninguém vai entrar por aqui, né? Pois é, entraram, né? As tropas britânicas foram forçadas, então, a evacuar do continente em Dunkerque, abandonando seus equipamentos pesados ali no início de junho. Em 10 de junho, a Itália invadia a França, declarando guerra ao governo francês e ao Reino Unido. 12 dias depois, os franceses se renderam. O território do seu país foi, então, dividido em zonas de ocupação alemã e italiana, além da criação de um Estado fantoche, que era colaborador, né, do Estado alemão, então chamada França de Vichy. Em 3 de julho, os britânicos, então, atacaram a frota francesa na Argélia para evitar uma eventual tomada da Alemanha, né? Por parte da Alemanha, claro, né? Bom, em junho, durante os últimos dias da Batalha da França, então, a União Soviética anexava à força a Estônia, a Letônia e a Lituânia.
Em seguida, conquista a região romena de Bessarábia. Enquanto isso, a aproximação política e a cooperação econômica entre nazistas e soviéticos era, então, acontecida e começava a dar sinais de que ia ficar meio que paralisada, porque os russos estavam dominando o território, os alemães estavam dominando o território, uma hora isso daí vai ter conflito, né? Com a França neutralizada, a Alemanha começou uma campanha de supremacia aérea sobre o Reino Unido, para então preparar uma invasão ali na ilha da Inglaterra, né? A campanha fracassou e os planos de invasão foram cancelados até setembro. Usando portos franceses recém-capturados, a marinha alemã, então, obteve sucesso contra a melhor preparada, a Marinha Real, né? Contra os navios britânicos no Atlântico. A Itália começou a operar no Mediterrâneo com o início do Cerco de Malta, em junho, e a conquista da Somaliana, né? Somália Britânica, em agosto, e a incursão, então, no Egito, que então era administrado por quem? Pelos ingleses. Olha o cenário de guerra, italianos de um lado, russos do outro, nazistas daqui, ingleses, franceses, todos eles envolvidos nisso, né? O Japão aumentou o bloqueio contra a China e capturou várias bases ao norte e isolou a Indochina francesa. O eixo expandiu-se em novembro de 40, quando a Hungria, a Eslováquia e a Romênia aderiram ao Pacto Tripartite. A Romênia faria, então, uma grande contribuição para a guerra no eixo entre a Rússia, parcialmente ao recapturar o território cedido à Rússia, em parte para prosseguir, então, o desejo, então, do seu líder, o Antonescu, né, de combater o comunismo, né? Em outubro de 40, a Itália invadia a Grécia, mas em poucos dias foi repelida por uma força de volta para a Albânia, num impasse ali que acontecia ali, então a Itália não conseguia dominar aquela área. Em dezembro de 40, as forças britânicas começaram uma contraofensiva contra as forças italianas no Egito, na África Oriental italiana, e no início de 41, as forças italianas teriam sido, então, afastadas de volta para o território da Líbia, que era uma parte italiana. E o Churchill, então, o Winston Churchill, ordenou uma expedição de tropas na África para, então, reforçar aquilo que era a defesa dos gregos, a defesa da África, e assim vai, né? Em 22 de junho de 1941, a Alemanha, juntamente com outros membros europeus do eixo e a Finlândia, invadem, então, a União Soviética, na chamada Operação Barbarossa. Os principais alvos dessa ofensiva foram a região do Mar Báltico, Moscou, a Ucrânia, com o objetivo final de acabar, então, com a campanha de 1941, o objetivo de Hitler era eliminar, então, a União Soviética como potência militar na região. Ele tinha esse problema, né, que os russos estavam ficando cada vez mais fortes ali na região. É isso aí, a gente continua para dar o final da Segunda Guerra Mundial, mas isso na segunda-feira que vem, tá? Eu espero você aqui, eu espero que eu esteja ajudando quem está estudando para o Enem, e se você gostou, dá o seu gostei, se você não gostou, dá o seu não gostei. Se você gostou mesmo, põe aí no sininho para receber mais. Quarta-feira eu falo sobre ruas, bairros da cidade de São Paulo, na sexta-feira, notícias sobre uma cidade do Brasil, para que a gente possa aprender um pouco, né? Te espero lá. Até lá.